Falas femininas, vamos começar. Bom dia a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, porque estar aqui num dia de semana, nesse horário, é muito comprometimento. E agradecer principalmente a Márcia Pena e a Alexandra por todos. Gente, vocês não sabem como elas falam conosco o tempo todo. Não, vai ser assim, já viu esse texto, o que você tem para fazer? Então, elas praticamente trabalham, estão envolvidas de ponta cabeça nesse evento. E eu começo, dizendo que eu sou Lia Vieira, não sei se eu preciso dizer isso, doutora em educação pela Universidade de Havana, Cuba. Mas digo isso por quê? Porque eu quero fugir daquele pensamento cartesiano que diz, principalmente, que você vai para as coisas para escutar o que eles querem te dizer. E como eu fiz por Havana, que já tem um pensamento diversificado, eu me sinto à vontade para, de repente, quebrar as regras. Eu acho que é isso, E dizer da minha participação comunitária. Eu participo em vários eventos, eu construo vários eventos, e o que é mais importante para mim é o coletivo, sabe? A gente não pode pensar em fazer nada sozinha. Eu acho que é o coletivo que me fortalece. Então, eu sou do Fórum de Mulheres de Niterói, sou do Fórum de Mulheres Estadual, sou do Conselho de Saúde de Niterói, mas, principalmente, uma pessoa que está disposta a ir a todos os lugares trocar, porque eu acho que é troca, E eu posso terminar essa minha apresentação dizendo o seguinte: aprendi a ler para ensinar meus camaradas. É isso. Passou o tempo, 2h26. Eu marquei. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a esse convite maravilhoso, de estar aqui com essas mulheres. Esse grupo tão seleto. Bom, eu sou Nilza Contreiras. Eu sou professora de crochê, mas não sou apenas professora de crochê. Eu sou professora, eu fui professora da educação inclusiva, trabalhei durante 32 anos na educação e especialista em dificuldades de aprendizagem. E com a história da aposentadoria, eu me vi naquele momento de procura, de voltar à atividade, de voltar ao trabalho, senti falta desses encontros, falta dos congressos, e da leitura mesmo, que a gente acaba esquecendo, acaba deixando de lado. Então, com isso, eu já tinha lá um trabalho pela internet, e comecei a trabalhar, a procurar conversas pelo direct, pelo WhatsApp, de algumas mulheres, que me seguiam, que me seguem. E aí, não satisfeita, eu hoje sou coordenadora e professora do projeto Mãos que Criam, que dá aulas de crochê para crianças, adolescentes e adultos, no meu bairro, que é o bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e dos bairros ali da adjacência, desculpa, estou gaguejando porque eu estou nervosa. Então, assim, e o meu trabalho hoje, eu hoje conversando com vocês e vendo esse vídeo, eu entendi que a minha sala de aula não é só a sala de aula, é um local de escuta. Porque cada momento de conversas, tanto com as mais novinhas, que chegam lá, assim,
para contar para mim o que elas conseguiram, o que elas conquistaram, o que elas pretendem fazer, né? E as mais velhas, com toda aquela problemática de casa que a gente sabe. Então, assim, hoje é maravilhoso estar lá e podendo ouvir essas mulheres e dar também essa oportunidade para elas de fala. Obrigada. Bom dia, me chamo Luana Alcântara, sou transista, tenho meu estúdio, né, Paraíso das Tranças, só que eu não parei, né, só com meu estúdio, só com o meu trabalho, eu fui além, me tornei uma professora, né, de trança, e muito mais do que professora de trança, né, eu sou uma mulher fruto de um relacionamento de 10 anos abusivo. Então, saí muito cheia de feridas, de marcas de dor, mas eu transformei tudo isso com a minha arte, né, de fazer trança. Então, é incrível os caminhos, né, que se cruzam. Todas as minhas alunas que chegam até mim são mulheres que estão vivendo ou que já viveram esse tipo de relacionamento, estão fracas, oprimidas, e através da minha dor, né, que eu já passei e venci, eu ensino para elas, através das tranças, que elas podem também vencer. Esse é um trabalho minucioso, cansativo, mas maravilhoso, porque eu consigo não só transformar vidas, né? Não só transformar o cabelo, elevar a autoestima, né? Eu consigo transformar literalmente a vida daquela mulher, né? Ela sai daquele ponto de sofrida, é impossível sair daqui com filho, né? Mãe solo. E eu transformo elas em mulheres empoderadas e donas das suas próprias vidas e seus próprios negócios. É isso. Bom dia a todas e todes. Bom, eu sou Isoila Melanie Lisboa Gaspar, angolana. Eu vim para o Brasil em 2014 com a intenção de realizar minha graduação em Relações Internacionais. Hoje sou muito feliz em falar que eu sou bacharel em Relações Internacionais, porque eu venho de uma família que eu sempre ouvi que a nossa grande herança era a educação. Eu sou filha de uma mulher muito batalhadora, que tem uma história incrível. Eu sou sobrinha de uma grande professora de língua portuguesa, eu tenho tio historiador. Então, eu venho de um mundo onde a educação sempre falou muito alto. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui morar num lugar que é, assim, pouco provável para uma pessoa preta querer morar aqui, né? Eu acabei descobrindo isso com o tempo, porque eu fui morar em Florianópolis. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina e foi um mundo que eu descobri que o Brasil era muito mais do que eu já conhecia por novelas, por informações de jornal, né? E ter o primeiro contato foi com mulheres totalmente brancas, colegas, amigas que me acolheram super bem. Eu sempre ouço a pergunta se eu sofri racismo, se eu sofri muito preconceito. E eu acredito que esse acolhimento, ele me ensinou a ter uma autossuficiência e defesa e entender que, às vezes, o preconceito está até no olhar, né? Então, com as minhas colegas, eu aprendi a ser livre, a falar, a me defender. E quando eu decidi me mudar para o Rio de Janeiro, eu vi que é aqui que eu queria morar, porque tem a diversidade racial, tem mulheres incríveis que eu estou tendo contato. Atualmente eu faço parte da Comissão Estadual da Verdade e Escravidão da OAB, onde eu conheci a Márcia. E dentro disso eu também conheci um quilombo, onde eu comecei a atuar como, não digo professora, mas colaboradora, né? Eu tenho um lado oculto, que eu sou também cozinheira de coração, que eu aprendi com as minhas ancestrais em casa. E depois da pandemia eu me aventurei a empreender numa cozinha que eu chamava de Melmita, por isso que todo mundo me chama de Mel. E eu conheci o Quilombo Alibara Dudu, onde eu pude ensinar um pouco da gastronomia africana e descobri que não é só por ali que a gente precisa ficar, né? Porque a nossa voz é uma voz que precisa ecoar pelo mundo. Então, descobri esse grupo maravilhoso e estar aqui hoje sentada
É uma revolução, é saber que a gente está se ouvindo e a gente vai ecoar pelo mundo. Obrigada. Meu nome é Renata Lira, agradeço muito ao Conexão Mulher Internacional, Rio das Ostras, a presença de todos aqui. Eu sou professora da Prefeitura da cidade do Rio, também historiadora e cantora da banda Flor de Aruanda. Resolvi escrever o livro sobre pesquisar esse quilombo, que eu descobri que era um quilombo bicentenário, onde Sônia, minha mãe do coração, foi nascida e criada até os 10 anos, porque eu frequento as imediações desse quilombo desde a barriga da minha mãe. E tenho lembranças muito bonitas desse lugar, né? Quilombo normalmente é uma palavra que no imaginário, no senso comum, nos remete a um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, de fartura, né? De beleza, de exuberância. E é exatamente assim como eu vejo, como nós podemos ver até hoje no século XXI, a paisagem onde está localizado esse quilombo, né? A casa onde eu frequentava, onde meu pai reside, está situada à beira do rio Macaé, um lugar de flora, fauna exuberante, né? Até hoje lá tem muitos pássaros, cobras, vários animais, né? Uma floresta ombrófila, Mata Atlântica ainda bem preservada aqui na Serra do Rio de Janeiro, né? E eu, quando comecei a estudar na Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense, a gente lá tem muito incentivo para pesquisa. E eu resolvi entender por que lá perto da casa dos meus pais existia uma placa chamada Quilombo. E descobri as primeiras documentações, foram manuscritos produzidos pelos colonos suíços que habitaram ali a região, porque perto, nessa região do Quilombo, nas imediações, existe Nova Friburgo, que é uma colônia de suíços, né? Fundada em 1818 por Dom João VI, em homenagem a Freiburg, Suíça. Ele criou a Nova Freiburg, no Rio de Janeiro, né? E nas imediações de Nova Friburgo está esse quilombo que eu pesquisei. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, compartilhar com vocês experiências, né? Ouvir, aprender. Eu, como professora da rede pública, da maior rede municipal de educação da América Latina, dando aula na Tijuca, eu tenho como alunos, a maior parte, meninas e meninos vindos de grandes comunidades do Rio, né? Pessoas pretas que sofrem o racismo que existe nessa cidade, né? E sofrem a condição de uma subcidadania. Então, meu grande desafio como professora de história, como artista, como cantora, é conseguir construir coletivamente, junto com eles, essa noção de cidadania, né? Que espaço é esse que eles podem ocupar na cidade do Rio, que eles possam usufruir dos direitos humanos de modo pleno, né? O que não acontece em várias comunidades onde eles existem. Então, agradeço muito por estar aqui e espero que nós possamos voltar com o coração mais curado dessas desigualdades sociais, desse mundo onde nós vivemos, né? Que esse encontro possa nos permitir nos fortalecer nas nossas lutas. Muito obrigada. Bom dia a todos, as mais velhas, licença, as mais novas, meu axé também. Eu me chamo Eloá Rodrigues, eu tenho 32 anos, eu sou modelo, atriz e dançarina. Fui a Miss Beleza T Brasil 2020, representei o nosso país na Tailândia em 2022. Fui secretária de Igualdade Racial, fui a presidenta do primeiro conselho LGBT da cidade de Niterói. E todos esses atravessamentos, eles me trazem até aqui, né? Todas as experiências com as mulheres negras, mulheres de crioula, as mulheres da Anistia Internacional, todos esses experimentos e todas essas experiências, né, que as mais velhas nos trazem, né, Jurema Werneck, a Lúcia Xavier, todas essas mulheres moldaram um pouco do que eu sou hoje, né? Não só elas, mas também as minhas ancestrais, né? Minha tia, a minha mãe, a minha avó, todas essas histórias são parte de mim, né? Então, quando eu consigo acessar esse lugar, não só da beleza, mas também da intelectualidade, né? Quando eu adentro a Universidade Federal Fluminense, né, para cursar Ciências Sociais,
e que eu consigo me perceber no mundo, saber qual é o meu lugar no mundo, de onde eu vim e para onde eu desejava ir, né? Todas essas construções foram me levando para um lugar também político, né? Eu fui a primeira pré-candidata a deputada estadual, não cheguei a me candidatar por entender que não era aquele cenário. Mas eu aprendi muito nessa construção política, que também é um lugar que nós, mulheres negras, precisamos ocupar. Porque não adianta só a gente lutar e idealizar um mundo mais justo e mais equânime, mas também fazer parte desse processo. Porque quando os nossos corpos e as nossas existências estão diretamente ligadas aos papéis e às canetas que moldam qual é o rumo da nossa sociedade, de fato a gente consegue ver uma mudança social acontecendo, principalmente, né, para efetivar o que as mais velhas tinham como ideal, né, que era nós, jovens, conseguir chegar, né, às universidades, aos debates públicos, às tomadas de decisão, mas também para que hoje nós, mais jovens, projetamos um futuro mais justo, mais equânime e com a nossa cara. Então, hoje, para pensar em deixar um legado para as minhas, né, que virão depois de mim. Então, eu penso muito nisso, né? O que eu estou fazendo enquanto ativista, enquanto artista, para as futuras gerações olharem e falar, olha, teve alguém que pensou no caminho e pensou nessa trajetória para que a gente tivesse um mundo mais justo e mais econômico. É isso. Agora nós vamos passar para as perguntas, porque após essa breve apresentação, as perguntas e essa interação nesse segundo momento. Então, eu gostaria de saber, né, as perguntas, gostaria que você levantasse e ficasse mais ali para aparecer também na filmagem. E para quem vai perguntar? Mais perto da televisão. Dá para ver? Não? Manda um pouquinho. Só virar, fazer assim. Aqui, ó. Meu nome é Luciana Andréia Oliveira. Desculpa que eu estou um pouco rouca, muito. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Que se a gente fala de inclusão e não faz a nossa autodescrição, a gente já está excluído. Sou uma mulher preta, não retinta, de vestido marrom, estampado marrom sobre marrom, 1,65 m, cabelo black, com alguns coloridinhos dourados. A minha pergunta poderia ser para qualquer uma de vocês, que a gente está numa mesa que o tempo inteiro se falou de educação, se falou de políticas públicas. Eu sou professora, sou especialista em metodologia de ensino, sou graduada, pós-graduada também em comunicação, em produção cultural. Eu vim de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A minha pergunta para você, que você falou muito da sua questão da sua ancestralidade, sua família e a educação. A população brasileira, na educação, está em 56º, com o pior salário, dentre vários países. E a população preta do nosso país é 56% também. De mulheres pretas, são 52%. A minha pergunta para você, mas se estende como uma provocação para os demais, é que aonde que um país está para baixo da média, para o professor, que é um formador de opinião, aonde que a mulher ela está abaixo da média do seu salário e dentro de uma população que criou esse país, que é majoritariamente preta. E o que você identifica desse relato que eu estou te fazendo no meu país, que te acolheu, com o seu país, que você nasceu? Muito obrigada.
pergunta em tanto, né, gente? Porque, assim, eu sou bastante observadora e a sua pergunta é bem pertinente, porque existem diferenças muito fortes entre Brasil e Angola, embora a nossa semelhança também, né? E estudar, infelizmente, não é um benefício de todos. Deveria. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, de verdade, por ter conseguido um acesso tão grandioso que me trouxe até aqui hoje, né, que foi um convênio entre Brasil e Angola de estudos. Atualmente ainda existe, mas eu não sei muito bem como está funcionando. Mas falar primeiramente de Angola. A colocação da mulher angolana hoje na educação, ela está sendo um destaque, assim, arrebatador. Porque eu vou falar, né, você falou que eu falei bastante da minha família. Eu tenho uma tia que ela foi professora desde o tempo colonial até mais ou menos 2010. Foi por ali a época que eu fiz o ensino médio. E eu sempre ouvia que ela era a melhor professora de língua portuguesa da minha cidade. Mas ela nunca foi premiada. Então, acho que isso deixa um pouco de clareza já sobre a sua questão, né? E voltando um pouco assim para a questão política educacional, né? Eu acho que a mulher, a gente está caminhando, a gente ainda não chegou na linha de chegada. A gente está caminhando, a gente está se infiltrando, a gente está quebrando barreiras. Mas a gente não pode falar que a gente já chegou na vitória, porque aí a gente estaria se iludindo, né? Acreditando que existe uma conquista que já foi alcançada. Não, não foi. Eu digo isso por quê? Porque ainda existem questões de colorismo em Angola. Eu sou filha de uma mulher preta que trabalhou mais de 30 anos em uma instituição, que eu sonhava em ver a minha mãe chegar no cargo de diretora de banco e ela nunca chegou. Aí a minha mãe, ela sempre foi para muitas formações, ela sempre tirou a melhor nota. Ela sempre foi, por exemplo, concorrer dentro da instituição para um novo cargo, ela tinha a melhor nota. Mas eu nunca entendi o porquê que ela nunca foi colocada naquele lugar. Hoje, morando aqui, eu tenho uma outra visão completamente diferente, tanto de política como de educação. Porque aqui no Brasil, as mulheres, elas, tanto como Angola também, elas se desdobram muito para alcançar a educação, tanto a delas como as dos filhos. E eu falo como uma mulher preta que foi a única mulher dentro da sala de aula, de 45 alunos durante 4 anos. Então isso me trouxe uma visão de que não é aquilo que eu ouvia falar. Eu conheço um Brasil acolhedor, um Brasil de festa, um Brasil que todo mundo se abraça, porque o que a gente via na TV, o preto abraçando o branco, então a gente acreditava que não tinha tanta separação e exclusão como a gente encontra aqui, né? E uma coisa que marcou muito a minha fase acadêmica foi presenciar um amigo meu preto gay desistir da universidade por bullying, porque ele não conseguia estar nos lugares que os nossos colegas queriam estar. Ai, parecia uma bobeira, né? Mas era uma coisa muito forte, porque eu lembro que, assim, enquanto estudante, a gente tinha uma rotina toda fora de mão, né? Ai, vamos ali pro Outback. Gente, a gente sabe que o Outback não é uma coisa barata. Então, você ir 3 vezes na semana naquele lugar, você pode. Ele não podia nenhuma. E assistir ele desistir do curso, realmente, até por questão de aluguel, de transporte, me abriu a visão para entender que a gente ainda está lutando, né, para os acessos, para as conquistas. E uma questão que a gente não pode deixar de falar, né, é a inclusão das pessoas trans, porque eu tive, durante uma temporada, eu chefiei um restaurante, fui chefe de cozinha, tive uma amiga trans, que era minha ajudante de cozinha, e uma vez aqui pela Lapa, a gente envolvida no samba, dançando, ela foi pro banheiro, ela pediu muito a nossa presença, mas eu não entendia o porquê no momento, e ela voltou totalmente destruída, constrangida, porque ela foi agredida verbalmente, não fisicamente, mas o verbal também mata, né? Acho que mata muito mais, acho que às vezes. Exatamente. E a partir dali, eu entendi que
embora o empoderamento esteja crescendo, eu costumo falar para as minhas amigas que, assim, a conquista, ela está lá na frente, mas às vezes a gente corre e ela corre também. Então a gente chega perto e ela afasta, né? E a questão do feminismo, eu digo assim, o nosso feminismo, ele difere um pouco das mulheres brancas, porque elas já conquistaram muitas coisas, e a questão da conquista das mulheres brancas, ela não pode equiparar das mulheres pretas no Brasil. Porque enquanto uma mulher preta está lutando por emprego, uma mulher branca está lutando para ter equidade salarial com o homem. Então, é uma coisa que a gente precisa desmantelar, a gente precisa construir, que nem ela falou agora, né? A gente precisa se envolver mais politicamente para ser ouvidas. Porque, infelizmente, a gente está tendo lugar de fala, mas a gente poderia ter uma sala cheia agora, né? Então é aí que a gente vê que a gente precisa manter firme, levar isso para as escolas, levar isso para as rodas de rua, levar para os nossos bairros, para a nossa vizinhança, e abrir os olhos daquelas que estão do nosso lado e não têm a noção do quão difícil ainda será o futuro das nossas futuras se a gente não agir agora. Então eu espero ter respondido um pouquinho. Obrigada.